Amigo, o peso de o ser. Parte 1. A urgência de nos bastarmos. Às vezes dedicamos em demasia aos amigos. Deixem-me dizer isto em voz alta. Pensei que um amigo verdadeiro deve ter sempre o nosso tempo por inteiro. Mas o problema está na forma como os categorizamos. E alguns não merecem estar à nossa frente. Não merecem que paremos de viver para sofrer-lhes a vida. Nem merecem que lhe demos aquilo que tantas vezes nos falta a nós mesmos. A amizade, hoje, parece estar em liquidação. Todos gostam de estar bem com todos. E cada um cria os seus círculos de amizades. São amigos de 100 personagens por causa de um clube. Mais 1000 pelos matrecos. E porque hoje só existe quem se faz rodear, tem-se então mais 10.000 que são os que gostam das noites. E mais 6.000 os que querem ser palhaços, que servem para os dias mais tristes, para logo de seguida surgirem aqueles que apenas servem para os dias sem um grupo definido, impossíveis de contar. A minha interrogação é se devo continuar integrado nestes grupos, ou permitir que continuem a considerar-me amigo. Se não devo dizer basta, ser frontal e afirmar. Eu sou esses todos, ainda mais de uns quantos que, por olharem apenas para fora, ainda não se deram conta de que estou em todos os grupos. Não poderei estar em apenas um. Sou feito de todos. Sem essa mistura os dias pesam e os amigos tornam-se cópias. Um dia acordo e digo, preciso de tempo que seja só meu, inteiro. Talvez o dia todo, sem barulho, apenas eu, num silêncio que, para além dos medos e interrogações, me traga tolerância e compreensão pelo que me é diferente. Com tanto barulho por dentro e por fora, ninguém se encontra. Nos dias mais complicados temos mesmo que ajudar a nascer o que pensamos. Como um parto. E por vezes só com ferros conseguimos trazer à luz o que nos vai mais fundo. Que é o mesmo que dizer o que sentimos, o que nos magoa. O que é gerado por nós, no que há de mais íntimo, tem que ser ouvido, respeitado. Primeiro por nós, porque se não formos nós os primeiros, então ninguém mais nos ouvirá. Depois por aqueles que consideramos nossos amigos, ou nos são chegados. Um tipo assim de quase amigos estão na lista da afeição, com testes de afinidade e compatibilidade, a avaliar a ética, a bondade, a tolerância, a capacidade de dar. Quando casal, a forma como se tratam, como se respeitam e protegem, como educam os seus filhos, o exemplo que transmitem. E depois somar tudo e colocar em letras gordas. Aprovado. Muitas vezes queremos mesmo ser amigo de determinada pessoa. Esforçamos, admitimos a evolução da relação, acreditamos que seremos exemplo à nossa medida, que nos ouvirão, respeitarão e não raras vezes tentamos nós adaptar-nos ao seu modo de ser, alongar a nossa tolerância. Mas depois de todas as manobras para nos moldarmos, não adianta. É aquilo para eles, é a sua essência. Está ali, são as suas fundações. E, tal como diz Clarice Lispector, não sei que viga me sustenta. Se eu mudar de posição, desmorono. Para nós, a sua sustentabilidade é o que é. E mais nada poderemos fazer a não ser partir. Aceitá-los no seu mundo, seguir o nosso, sem culpa, sem rancor e sorrir. Este fim de semana ouvi uma expressão de um amigo que me deixou a rir durante muito tempo. Podem beber o whisky, mas arrotaram sempre a bagaço. É uma grande verdade, por isso seguimos em trânsito. Finalmente, chegou a hora de nos bastarmos. Às vezes, é só isso. Presença. Parte 2. Juntámos-nos todos os amigos no mesmo saco e depois, ingenuamente, esperamos que todos nasçam iguais, no mesmo dia, com o mesmo rosto. Claro que não pode correr bem. Hoje as amizades constroem-se com base num naipe enorme de interesses.
Uns querem-nos engraçados, porreiros, são os palhaços, que estejamos sempre prontos para as borgas, para as aventuras. Vivem como se estivessem num filme de ação, sempre a mil, sempre com sede de mais. Outros analisam-no pelo que temos para oferecer. São os interesseiros. A forma como podemos gerar sinergias positivas, principalmente se trouxer economia financeira. Isso é fantástico. Particularmente se também criar amizades tipo pontes. Se conhecer aquele gajo é porreiro porque ele conhece o gajo que me interessa. Depois temos os anónimos. Querem-nos apenas em determinados contextos. Quanto mais secreto for a nossa ligação, melhor para eles. Acredita que já estamos um pouco de MOD e não encaixamos com a linha moderna dos móveis da sua casa ou dos seus amigos. Portanto, passas a ser importante consoante o local, de quem está presente, do estatuto financeiro e da idade. Não da que aparentas, mas a que tens no cartão único. Depois temos o confidente. Só nos procuram para desabafar. 2 horas de telefone e estamos livres para meses, o que nem sempre é mau. O problema é que quando voltam já não gastam 2 horas. Às vezes são 2 dias. Mas os amigos são mesmo para quando são precisos. Também temos o conselheiro. Procuram-nos para perguntar como estará o tempo na próxima semana, mesmo sabendo que não tem uma estação meteorológica. Responde-nos que o mais certo é estar sol, mas pelo sim e pelo não, melhor é levar em guarda-chuva. Por fim, acabam a perguntar: se for ao casino, aposto no vermelho ou no preto? A minha resposta é sempre a mesma. Se fores obrigado a ir a jogo, aposta nas 2 cores, senão volta para casa. E termino dizendo-lhes: às vezes tento adivinhar o meu próprio futuro, mas falho sempre. E em grandes quantidades temos o digital. Não o conhecemos pessoalmente, mas está sempre presente. Enche-nos de likes e corações. Sempre aos montes, sem pedir nada em troca. Esporadicamente pede-nos unicamente que demonstremos que não somos um computador. E é quando lhe enviamos um like via expresso. E o assunto fica arrumado por uns tempos. No entanto, se os enumerasses, estes estariam no pódio. Os mentalistas. São aqueles que, quando lhes digo que não gosto de hienas, concordo. Sempre com o seu ar sério, não perdem uma palavra, ouvem tudo sem pestanejar, como se fossem gurus do universo. Mas, por trás, dizem com a certeza que nos conhecem melhor que nós. Ai, não gosta. Gosta e gosta muito. Se pudesse, até as levava a passear na rua. Pensa que nos leva na pandareta. Conhecemos bem a sua laia. Acreditem, não há nada que possamos fazer. Estão traumatizados pelas pessoas que lhes surgiram na vida. Para eles, apenas a sua própria voz merece crédito. Mas o que gosto mais é da amizade dos inteligentes. São aqueles que se acham crânios, dito melhor, génios. São os melhores em tudo. No seu emprego, o patrão não subsistia se eles não existissem. Se são patrões, o mundo sem eles era miséria. Acham-se o centro do universo, dominam a política nacional e internacional, embora vivam alheias às páginas que contam o mundo e aos ecrãs que lhes dão voz. São catedráticos das redes sociais, doutorados em quase tudo. Só não sabem cozinhar ou cozideiras. Com estes sabições não há nada mais a fazer. A solução é ficar em silêncio e abanar a cabeça, fingirmos de burros ou mortos e esperar que se cansem. A questão é que envelhecemos e na maior parte das vezes já não desejamos este tipo de diferenciação. Precisamos das pessoas pelo seu todo, simplesmente as melhores, aquelas que, sendo inteligentes, se resguardam na simplicidade, sendo ricas, cultivam discrição. Aquelas que, mesmo podendo afastar-se, permanecem por perto, com afetos, com atenção, com cuidado pelos outros. Aquelas que perguntam e ficam para ouvir. Não queremos pontes, nem grandes nem pequenas. Só queremos as pessoas como são, sem máscaras, sem adereços. Só pedimos respeito, tempo para escutarem, porque o que nos falta nos outros é só o bem que nos possam fazer. Não pretendemos saber se são ricas ou pobres, se são altas ou baixas, se são bonitas ou feias. Pretendemos simplesmente que se expressem com sinceridade e, principalmente, que não desperdicem as suas palavras com pessoas que não nos interessam.
Não precisamos de elogios. Eu, por exemplo, nunca sei onde os pôr quando me os dão. E acabam quase sempre por pesar mais do que o que deviam. De tudo o que me possam dizer, o que mais me toca é isto. És boa pessoa. Ser boa pessoa é das poucas coisas leves que ainda valem muito. E mesmo que um dia nos caia o estado de graça, podemos sempre voltar a tê-lo. Ser humano é também erro. Não preciso que me digam que sou mágico com uma chave inglesa ou que faço truques com o pensamento. Ou sei lá que mais. Coisas inúmeras. A amizade, às vezes, é só isso. Presença. Estar ali. Nada mais. Ali. Todos gostamos de ser valorizados. Mas para fazer efeito, tem de ser na medida certa. Senão é como nos darem umas calças os números acima. Caem-nos pernas abaixo. Recuso ser avaliado por rótulos de importância, porque isso raramente exige verdadeiro sacrifício ao amigo. Não me avalia nem pela casa, nem pelo carro. Bem sei que agora tenho um carro novo, mas é unicamente porque o último partiu o motor. Se assim não fosse, ainda continuava com o meu ferro velho. E este também irá envelhecer. E depois? Como estarei eu? Novamente esfarrapado? Para alguns sei que sim. O sucesso é a ostentação. Confesso-vos com humildade, eu tenho pouca coisa que se recomende neste mundo de aparências. A única obra que considero um feito, a minha maior obra-prima, é a minha família. E ainda não está terminada. Creio que nunca estará. É ali que mora a amizade verdadeira. Quando a construímos no seu seio com solidez, torna-se muito mais fácil levá-la aos outros. Parte 2. Quando os amigos calam. Os amigos de hoje parecem a Suíça, sempre neutros. Nunca dão opiniões, nunca se posicionam, nunca questionam. O que eles querem mesmo é darem-se com todos, como se isso fosse possível. Como se os valores essenciais da existência pudessem ser neutros. E depois vem aquela velha história. Fez-la ele, mas eu sou diferente. A mim não me faria. Pois bem, eu já estou naquela fase das avaliações objetivas e também já percebi que vemos nas costas dos outros as pancadas que devíamos ver nas nossas. Em tempos tive um amigo que me fez uma sacanice. Foi de tal maneira grave que quase me atirou para a miséria. Podia ter acabado completamente com a minha vida. A vida dos meus filhos teria mudado drasticamente, teriam saído das escolas privadas, possivelmente passariam por graves problemas financeiros, a minha casa teria implodido e eu com ela. Resisti-me porque as suas fundações tinham sido erguidas com lealdade e amor. Mas o ser humano é surpresa e quase sempre, infelizmente, para pior. E este, nem sei muito bem o que lhe chamar. Este homem doente, se me tivesse feito a sacanice porque precisava sustentar a sua família, ou o seu negócio estivesse a correr mal e precisasse de o salvar, ou outra qualquer coisa mais mortal, salvar a vida de alguém, ainda poderia tentar compreender. Mas não foi nada disso. Um tipo rico que cresceu comigo, vizinho de infância, frequentava a sua casa sempre que havia celebrações, casamentos, batizados, aniversários, com um lugar de topo numa empresa camarária, a ganhar imensamente bem, casa na praia, barco, carros de alta gama, viagens sem fim, férias várias vezes ao ano, não lhe faltava nada, exceto algo que, para ele, era imensamente valioso: mais dinheiro que os seus amigos. Mesmo tendo tudo, ainda não era suficientemente rico para andar ao seu lado. Aqui volto ao texto que escrevi recentemente, em que falei de invejosos com esta definição. Um invejoso vive em permanente desassossego, um ressentimento constante, e ao fim do dia descansa no inferno ao lado de Satanás. Se o amigo ou vizinho faz aviãozinhos de papel, é porque quer ser astronauta. Se joga Euromilhões, é porque quer comprar o iate do Abramovic e estacioná-lo na rotunda mais próxima. Se assopra preservativos, é porque quer ser balonista. Se abre os braços, é porque quer ser gaivota.
Um invejoso é uma alma extraviada, doente, vê nos outros o que realmente medra dentro de si. Na vida de um invejoso só há ambição desmedida, doentia e perigosa. A cobiça medíocre de um invejoso nasce da sua vaidade. A inveja é um visa vencido. Então, para ele, a solução seria acabar com a minha atividade, obrigar-me a fechar portas para que um dos seus parceiros de negócios pudesse comprá-lo por tudo e meia. É comer a direita de uma empresa com fundos públicos, adjudicar-lhe o trabalho e ter direito a milhões de subornos e comissões. Não é fácil perder 10 anos numa vida que já não é nova. Mas foi o que me aconteceu. Zanguei-me, perdi-me na raiva e denunciei tudo ao Ministério Público. Toda a trafolhice. E aqui continuo sentado, à espera que se faça justiça. Mesmo acreditando que é aqui, na nossa passagem de terreno, que tudo se paga. Precisava mais do que de justiça divina. Precisava da justiça dos tribunais. Mas o meu país é assim. Quem rouba uma carteira vai logo preso. Mas quem rouba o Estado espera sentado. O ódio cresceu e viveu dentro de mim durante muitos anos. Partilhar este caso não me liberta a alma. Custou-me imenso arrancá-lo dentro de mim. Adormeci muitas vezes com raiva, magoei-me até à exaustão, persegui-me quase até à morte. Senti vontade de o agredir, de o crucificar em praça pública. Confesso, nunca foi um julgamento fácil. Eu conhecia os filhos, a esposa, praticamente toda a sua família, mas uma coisa sei. Os filhos não têm culpa de ter um pai assim. Nenhum filho merece um pai sem escrúpulos, um bandido. Com o tempo a passar, fui percebendo que carregá-lo era demasiado pesado. Eu não merecia, a minha família ainda menos, e por isso, aos poucos, fui desfazendo na máquina de cortar papel as resmas da raiva que lhe guardava. Ainda não o tracei todo, mas já falta pouco. Mais umas folhas e tudo terminará. Preciso da secretária limpa. A minha família, principalmente os netos, não podem crescer com o seu avô enleado em óleos. Não é isso que reúne como família. É preciso libertar a mente para o amanhã, o corpo para o sol, todos os dias ao novo amanhecer. E um dia diferente à nossa espera. É obrigatório seguir em frente. E que o exemplo do perdão perdure para os que de mim cresceram. Mas o motivo por que vos entreguei este amigo, porque o escrevi para vós, é que hoje o que mais me preocupa não é o que ele fez. É o que os amigos em comum deixaram por fazer. E o que fizeram? Parte 3. Quando a neutralidade nos trai. Começo como terminei o último capítulo. O que mais me preocupa não é o que ele fez. É o que os amigos em comum deixaram por fazer. E o que fizeram? Coisa nenhuma. Ficaram calados, imóveis, nenhuma pergunta, nenhum gesto. E ele pôde continuar a andar por aí, como se nada tivesse acontecido. E obviamente que o caminho livre para continuar a fazer o mesmo a outros. Não houve censura. Preocuparam-se comigo, nem pensar. Como se a minha ruína não contasse para nada. Nem foi importante saber o que teria acontecido se me tivesse destruído. Já não digo a mim, mas à minha família. Não me disseram coisa nenhuma. Nem se preocuparam em saber se estava bem. Nem como estás a aguentar. Fizemos do silêncio a nossa trincheira. Foi com a família que segurámos tudo. À volta, uma cerca. Para resistir. E resistimos heroicamente. O que cada vez me convenço mais é que a maior parte dos meus amigos não teria o mesmo comportamento se um desgraçado roubasse um saco de cimento. Os que são patrões não hesitariam em pô-lo na rua. E os que não são, aplicavam-lhe a chária. Apedrejavam-no em público. Por isso, hoje, analiso ao detalhe cada novo amigo. E como escrevi há pouco tempo, não quero perder amigos. Mas também já não me esforço por os ter. Se tiverem de sair da minha vida, eu próprio lhes abro a porta. Sem remorsos.
Não voltarei a ser amigo de alguém que me catalogue. Isto é, sou amigo para a bola, mas já não sirvo para o cinema. É um bom amigo para jantar com a Maria, mas com o Manel já não dá. Que se danem a despeseu dos amigos. Todos. O meu castelo continua firme. Eu continuo a resistir. A estar todos os dias melhor e continuando a aceitar a Marisa. Sei que o melhor de mim está para chegar. Os amigos que se tornaram neutros a partir de hoje só o serão um dia. Não terei mais paciência, nem espaço para a desculpa. Se alguém me prejudicar, for incorreto, não levar em conta quem sou e o modo como vivo, educado, tolerante, a tentar juntar-me, pedaço a pedaço, de forma mais inteira. Estou a aproveitar cada dia para me reconciliar com a verdade que carrego. Não tenho que ser igual a ninguém, mas também não permitirei mais que me magoem ou desvalorizem. Aos amigos de hoje direi: quem quiser ficar, tem de escolher. Não há mais dois lados para mim. Não se conseguirão esconder no silêncio nem na mentira. Terão que escolher um lado, mesmo que seja o lado das coisas fáceis, instantâneas, ou o lado do bem que exige esforço, preocupação, camaradagem. Os meus amigos de hoje têm de escolher. Ou me querem por inteiro, ou por parte já não estou disponível. Não lhes posso dar o melhor de mim à sexta e depois ao sábado já não dá. Porque para mim, domingo vem sempre depois de sábado. Não separo os dias como separo pessoas. Não sirvo para umas coisas, então não sirvo para nada. Se não me defendem, então não me servem. Nem como presença, nem como ausência. Se não me ouvem, então para que falar com eles? Se só se lembram de mim para dizerem que não estão esquecidos, então me esqueçam de vez. Não me falem. Ignorem-me. Aceito a vossa decisão. E até darei valor à vossa coragem. Porque é coragem que nos guia para o certo. E a neutralidade apenas prolonga o erro no tempo. Quarta parte. O que ainda guardo de mim. Eu sei que o tempo passou por mim. E a paciência ficou mais curta. Não quero à minha volta quem só sabe medir a amizade com régua de interesse. Sei que não podemos ser amigos de toda a gente. Chegou a altura das escolhas. Cada um sabe o lugar que ocupa. Não tenho casa na Riviera Francesa. Castelo, nem no Portugal dos pequeninos. Não tenho nenhum navio porque onde vivo não há mar. Muito menos foguetão. E se tivesse, iria para onde? O que levo comigo está cá dentro. E chega bem. E cada vez tenho menos espaço para acolher as novas vivências que me vão surgindo. E também confesso que, às vezes, para guardar o novo, tenho de deixar ir memórias que me eram queridas. Por isso peço. Se sentiram que estão em mim sem merecer, vão, libertem-me, libertem-se. Só quero viver leve, sem sombras do que ficou para trás. Há quem diga, como Nietzsche, que a amizade é uma força que nos desafia. E é disso que preciso. E é exatamente o que espero dos amigos, que me ajudem a sarar o passado e que estejam no meu futuro, limpo, sem peso, com verdade.